aí, pessoal, o ano está acabando, né? Estou gravando isso aqui na noite do dia 25, Natal, né? Provavelmente o vídeo vai ao ar no dia 26. Última semana, últimos dias do ano, a coisa basicamente já está encerrada, tudo o que tinha para acontecer já aconteceu de fato e a gente já consegue ter uma percepção a respeito do primeiro ano desse mandato Lula 3.0. O que o Lula fez? O que ele não fez? O que ele prometeu e não cumpriu, né? São as perguntas que são levantadas agora. Todo mundo começa a olhar para trás, ver o que foi prometido na campanha eleitoral, o que era mote de campanha, o que o Lula se comprometeu em fazer e o que ele foi fazendo ao longo desse primeiro ano de mandato, né? Então, o pessoal aqui do site O Globo traz uma notícia aqui, uma matéria intitulada Lula conclui primeiro ano do novo mandato com projetos reciclados, promessas não cumpridas e avanços na economia, né? Então, tem coisas negativas que eles pontuam e coisas positivas, mas eu já adianto para você. Tudo que eles pontuam como positivo aqui, ou foi resultado do governo anterior, do governo Bolsonaro, sendo aproveitado, frutos sendo colhidos pelo Lula, ou então não é exatamente o que o pessoal do Globo aqui está falando, né? Vamos dar uma olhada então nos pontos que eles trazem aqui, ver se de fato isso procede. Qualquer coisa eu complemento com alguma coisa também que esteja aí na minha mente em relação a esse primeiro ano terrível do governo Lula, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual é a dessa história aqui do pessoal do O Globo, né? Eles fazem aqui um subtítulo dizendo o seguinte, né? Que o Lula havia prometido a criação do Ministério da Segurança Pública. Você sabe, hoje ele está integrado ao Ministério da Justiça. É uma pasta só com duas finalidades, Justiça e Segurança Pública. Obviamente, Flávio Dino não fez bem nenhuma nem outra, muito pelo contrário, o pior ministro dessa pasta da história. E também a isenção do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$ 5.000 por mês, são coisas que o Lula prometeu e não cumpriu, né? Então, primeiro ponto aqui que eles pontuam, que eles colocam aqui sobre a mesa, né, é a questão da reembalagem de iniciativas criadas em governos anteriores do PT. Lula não criou nada grandioso assim, né? O Bolsa Família já existia, ficou celebrando o retorno do Bolsa Família e tudo mais, ele já existia antes, mudou de nome no governo Bolsonaro, passou a ser Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família agora, a mesmíssima coisa, né? Mas não só isso, o PAC também, né? O PAC 3.0 ou 2.0, sei lá qual que é a numeração que foi escolhida, mas é a mesmíssima coisa que havia antes, uma medida reciclada e nada além disso aí, né? Então, realmente, a grande criação, digamos assim, né, do governo Lula, foi o tal do programa Desenrola, né? Eles trazem aqui também o programa Mais Médicos, sem os médicos cubanos, agora com foco nos médicos brasileiros aqui e tudo mais, porém, só o Desenrola mesmo aqui, que foi realmente o que foi diferente, né? A coisa mais inovadora desse mandato do governo Lula aí, que eu diria até que é uma medida que foi prometida pelo Ciro Gomes, né? O Lula meio que roubou a ideia do Ciro Gomes, no meu entender aí, de acordo com a minha percepção a respeito desse tema aí, né? Então, o pessoal do site O Globo coloca primeiro pontos positivos aí importantes em matéria econômica que eles citam logo aqui de início, por exemplo, a aprovação da reforma tributária e avanço de grande parte da agenda fiscal. Esse aqui é um problema sério, o que eles estão falando aqui, né? Primeiro lugar, reforma tributária não é algo positivo. O Lula ter feito isso é um problema. Preferia que ele não tivesse conseguido aprovar essa reforma, seria melhor para todo mundo, né? E avançar a parte da agenda fiscal, não dá para entender exatamente o que eles estão falando aqui nesse sentido. Tem a ver, é claro, com o arcabouço fiscal, o famigerado arcabouço fiscal, é claro, mas ele não é um bom mecanismo fiscal de controle dos gastos estatais, muito pelo contrário, ele dá mais carta branca para o presidente da República gastar mais. E o gasto, né, o déficit público desse ano é muito superior ao do ano passado e para o ano que vem o pessoal já está projetando um rombo muito grande também. Como que isso aqui representa um avanço da agenda fiscal?
não sabemos, né? Então aqui também eles colocam em pauta a questão da inflação. A inflação baixou, né? A comparação aqui, e isso é importantíssimo para eu explicar esse ponto, por que eles estão dando mérito para o Lula de algo que não é mérito dele, nem do Fernando Haddad, né? Então, em abril de 2022, o índice acumulado de 12 meses, dos 12 meses anteriores, era de 12,13%, né? Um valor realmente alto, até assustador, eu diria. Em abril de 2023, aí, esse valor estava em 4,18%, realmente uma inflação bastante controlada, porém, é importante frisar que nesse acumulado de 12 meses medido em abril, você tem 4 meses do governo Lula, né, de janeiro até abril, e você tem 8 meses do governo Bolsonaro. É óbvio que o período anterior do Bolsonaro, até por uma questão numérica, né, questão cronológica, tem 2 vezes mais peso do que o período do Lula, mas colocam isso aqui como sendo uma conquista do Molusco, né? Claro que não, ele deve isso ao governo anterior, né? Sendo que isso aqui é importante frisar, né? No período de menor patamar, então, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 3,16% em junho, meados deste ano, né? O que isso aqui significa? Que a inflação está controlada? Não. Significa que esses patamares baixos são obra do governo anterior, porque se chegou no menor patamar de 3,16% em junho, isso significa que aumentou de lá para cá, então a inflação já não está tão controlada assim, está fugindo ao controle do governo e do Banco Central por conta de quê? Das medidas do governo Lula, né? Então, se o menor patamar foi alcançado em junho e depois começou a subir, é porque as políticas do Bolsonaro já estão ficando no passado, ficando para trás, e agora a coisa realmente tende a desandar, né? Então, a questão econômica que eles tratam como sendo positiva é um grande engodo deles aqui. A inflação realmente que está no patamar baixo não se deve tanto ao Lula, deve-se muito mais ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, o governo anterior. A reforma tributária é uma tragédia total, não deve ser comemorada. E a agenda fiscal, bem, não sei do que eles estão falando, não faço ideia do que realmente eles estejam falando aí, né? Aí eles começam a falar então dos compromissos que foram assumidos pelo Lula durante a campanha eleitoral, mas que ele acabou não cumprindo, né? Por exemplo, aqui a criação do Ministério da Segurança Pública, isso tem muito a ver também com a questão do Flávio Dino, inclusive, né? Porque ele ficou contra o fatiamento dessa pasta e, claro, ele ia perder poder, ia perder aí bastante relevância, né? O Ministério da Segurança Pública aparece muito mais do que o Ministério da Justiça, então ele preferiu ficar com as duas pastas, fez um trabalho péssimo, medíocre, medíocre não, precisa melhorar muito para ser medíocre, realmente, um trabalho lamentável. O aumento da criminalidade aqui no Brasil demonstra isso de forma inequívoca, né? Mas, de fato, o Lula, então, não fez aí o que ele havia prometido de separar esses ministérios. Em compensação, criou vários outros aí para colocar o pessoal do Centrão, né, agregar esse pessoal lá. Teve a questão também da isenção do imposto de renda, que ele prometeu um monte de vezes lá, isentar pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Se você considerar a tabela do imposto de renda e você pegar lá atrás e corrigir ela certinho pela inflação de lá para cá, de fato, hoje, quem estivesse recebendo aí um valor já com todos os descontos de uns R$4.700 não deveria pagar imposto de renda, estaria na faixa de isenção. Então, o Lula ia corrigir e dar um grauzinho a mais ainda nessa faixa de isenção. Obviamente, ele não cumpriu essa promessa, porque isso representa uma renúncia fiscal muito grande para um governo que está cobrando imposto de tudo, está tentando roubar a população o máximo possível. Não daria para abrir mão desse valor todo aí, né? Mesmo por politicagem. Então aí a isenção ficou na faixa de R$2.640, uma melhora, é claro, isso aí não dá para negar, foi algo positivo com certeza, mas está longe de ser realmente o que o governo Lula havia anteriormente prometido, né? Então, de fato, tem várias outras coisas que o Lula acabou não fazendo também, né? Acabou não prosseguindo com essas suas medidas aí. E outro ponto que é muito considerado aqui, que dói muito nessa galera da mídia, nessa galera limpinha da esquerda, o pessoal progressista, é a questão da representatividade. Não só uma representação feminina conforme eles colocaram aqui, né? Inclusive, eles citam, né, a questão, eu acho que foi aqui mesmo que eu li,
o pessoal lá subindo a rampa do Palácio do Planalto, quando o Lula assumiu a presidência da República, e subiram lá aquele pessoal, né? Subiu gay, criança, indígena, cachorro, enfim, todo mundo subiu a rampa lá, todo mundo participando do governo, um governo da inclusão, né? E olha só, o Lula limou 3 mulheres que estavam em cargos importantes no seu governo, né? A Ana Moser, do Ministério do Esporte, que ele deu o cargo aí para o André Fufuca, do PP. A Daniela Carneiro, que estava na pasta do turismo, foi substituída pelo Celso Sabino. E a Rita Serrano, que era presidente da Caixa, foi substituída por Carlos Vieira, né? Todos eles aqui políticos do Centrão, comendo pedacinhos ali do governo Lula. Então ele rifou as mulheres do seu governo e de fato colocou lá homens, né, políticos de carreira para ocupar esses cargos aí, né? E não só isso, ele foi o primeiro presidente a diminuir a quantidade de mulheres no STF. Ele indicou o Cristiano Zanin, a primeira vaga que apareceu. Não foi nenhum gay, não foi um negro, um indígena, uma mulher, nada. Foi um homem branco, heterossexual, o advogado pessoal do Lula, né? E a segunda vaga, que era aquela deixada pela Rosa Weber, foi também ocupada por um homem, né? Olha que coisa, temos o menor número aí de mulheres no STF em muito tempo. Realmente um grande retrocesso em matéria de representatividade de fato, né? Então, realmente, o Lula, nesse aspecto aqui, que é o que mais dói para a esquerda progressista, ele realmente errou feio e fez o pessoal se decepcionar bastante. Bem feito. Fico muito feliz com esse tipo de situação aqui, né? Digo mais, o Lula deveria ter descumprido mais promessas de governo dele, né? Deveria ter agido de uma forma diferente, até mais ou menos como a primeira presidência dele lá em 2002. Ele entrou com todas aquelas promessas típicas do PT e tudo mais e fez um governo muito mais uma continuação do FHC do que qualquer outra coisa, depois que ele botou as garrinhas para fora. Mas no primeiro momento foi até ok o governo do Lula, né? Infelizmente ele chegou com sangue nos olhos para tentar fazer tudo o que ele pudesse para colocar o seu projeto de poder de novo na fita, né? E aí todos nós pagamos o preço nessa história. Mas o que você achou desse primeiro ano do governo Lula? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.